Olá, pessoal. Continuando a leitura do Estatuto dos Servidores de Fortaleza, no capítulo 7, das vantagens pecuniárias, seção 1 das disposições preliminares. Artigo 103. Juntamente com o vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1, 13ª remuneração. Inciso 2, gratificação de insalubridade, periculosidade de risco de vida. Inciso 3, gratificação por serviço extraordinário. Inciso 4, gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva. Inciso 5, gratificação por participação em comissão examinadora de concurso. Inciso 6, gratificação por exercício de magistério. Inciso 7, diárias e ajuda de custo. Inciso 8, adicional por tempo de serviço. Inciso 9, adicional por trabalho noturno. Inciso 10, gratificação por representação. Inciso 11, gratificação pelo aumento de produtividade. Inciso 12, revogado. Inciso 13, gratificação pela execução de trabalho relevante técnico ou científico. Inciso 14, retribuição adicional variável. Inciso 15, gratificação de raio-x. Inciso 16, gratificação pela prestação de serviço em regime de sobreaviso permanente. Inciso 17, gratificação de plantão. Parágrafo único. Leis específicas regulamentarão as vantagens pecuniárias constantes nos incisos 6, 9, 15 e 16. Seção 2 da 13ª remuneração. Artigo 104. A 13ª remuneração corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 105. No caso de vacância em cargo de carreira, qualquer que seja a sua causa, o servidor perceberá a 13ª remuneração, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do último mês pecuniária. Artigo 106. A 13ª remuneração não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Seção 3 da gratificação de insalubridade, periculosidade e risco de vida. Artigo 107. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os servidores a agente nocivo à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 108. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá, inciso 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Inciso 2, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Parágrafo único. A insalubridade e periculosidade serão comprovadas por meio de perícia médica. Artigo 109. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção da gratificação de insalubridade. Parágrafo único. A gratificação que se refere o caput deste artigo se classifica segundo os graus máximo, médio e mínimo, com valores de 40%, 20% e 10% do vencimento base do servidor, respectivamente. Artigo 110.
são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza, método de trabalho, impliquem em contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Parágrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor uma gratificação de 30% sobre o vencimento base. Artigo 111. Pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida, será concedida uma gratificação de 20%, calculada sobre o vencimento base do servidor. Artigo 112. O direito do servidor à gratificação de insalubridade, periculosidade ou risco de vida cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física. Seção 4. Da gratificação por serviço extraordinário. Artigo 114. O serviço extraordinário será calculado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, incidindo sobre a remuneração do servidor, excetuando-se a representação de cargo comissionado. Artigo 115. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias. Seção 5. Das diárias. Artigo 116. O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, cujo valor será fixado por ato do prefeito ou presidente da Câmara, conforme o caso. Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Artigo 117. O servidor que receber diárias e não se afastar do município por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 dias. Artigo 117-A. O servidor que, com habitualidade, realizar deslocamentos por necessidade do serviço, poderá, a critério da administração, receber ajuda de custo para compensar as despesas decorrentes daqueles deslocamentos, conforme estabelecido em decreto, por questão de eficiência ou economicidade para cargos ou funções específicas. Parágrafo único. A ajuda de custo, a que se refere o caput, possui natureza indenizatória, não poderá ser computada para a concessão de 13º salário, férias ou qualquer outra vantagem, não servindo de base de cálculo para fins previdenciários e não podendo ser incorporada para qualquer fim. Seção 6 do adicional por tempo de serviço. Artigo 118. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por anuênio de efetivo serviço público incidente sobre o vencimento do servidor. Parágrafo 1º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês subsequente àquele em que completar o anuênio. O limite do adicional a que se refere o caput deste artigo é de 35%. Parágrafo 3º. O anuênio calculado sobre o vencimento, mantidas as condições estabelecidas pela Lei 5.391, de 6 de maio de 1981, e pelo artigo 53 da Lei Complementar número 001, de 13 de setembro de 1990, incorporando-se aos vencimentos para todos os efeitos, inclusive para a aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º.
não poderá receber o adicional a que se refere este artigo um servidor que perceber qualquer vantagem por tempo de serviço, salvo opção por uma delas. Seção 7. Do adicional por trabalho noturno. Artigo 119. O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 19 horas de um dia às 7 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Seção 8. Da gratificação de representação. Artigo 120. A gratificação de representação e atribuída aos ocupantes de cargos em comissão e outros que a legislação determinar, tendo em vista despesas de natureza social e profissional determinadas pelo exercício funcional. Parágrafo único. Os percentuais da gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir da remuneração de secretário municipal. Artigo 121, revogado. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, revogado. Artigo 122. O servidor que já tenha adicionado aos seus vencimentos a vantagem do artigo anterior, quando nomeado para cargo comissionado, poderá perceber, a título de verba especial, o valor correspondente a 60% da representação do cargo em comissão que esteja exercendo. Parágrafo único. O direito à percepção da vantagem de que trata este artigo cessa quando o servidor deixar de exercer o cargo em comissão, não podendo esta vantagem, sob qualquer hipótese, ser adicionada ou incorporada a seus vencimentos ou proventos para nenhum efeito. Capítulo 8. Da estabilidade. Artigo 123. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício. Constituição Federal diz 3 anos. Artigo 124. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 125. Invalidada a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Capítulo 9. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 126. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. Artigo 127. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 128. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 1 ano dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica municipal. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento.
Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 129. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica municipal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.